Shalom, voltamos, vamos dar continuidade, ao nosso estudo em Romanos 14. Espero que você esteja pronto, para receber do Senhor as coisas maravilhosas que Ele tem para você e para mim. Paulo inicia, esse capítulo falando da tolerância para os fracos na fé. Por quê? Porque ele está escrevendo essa carta para os romanos, que era a igreja que estava em Roma, e ela era composta de judeus messiânicos e de gentios. E havia uma disputa, havia uma briga, eles não chegavam muito aos um acordo, um sabe mais, eu sou da lei, você não é da lei, enfim, com certeza tinha essa discussão, quem é mais espiritual, quem é menos espiritual. Nos dias de hoje, quem é mais espiritual? Os católicos são mais, o protestante é mais, nos protestantes o pentecostal é mais, o que é convencional é menos, e assim a gente vai e esquece que nós temos que olhar para Jesus, porque doutrina não leva ninguém para o céu, E aqui Paulo começa a falar exatamente isso, porque com certeza os judeus messiânicos, eles se achavam mais espirituais, porque eles já tinham vivido a lei, conheciam a lei, e os gentios, eles se achavam mais espirituais porque eles aceitaram Jesus de imediato, digamos assim. Então, Paulo vem explicar para que não haja essa quebra, para que eles tenham uma comunhão, E aí Paulo inicia esse capítulo orientando aos cristãos a serem tolerantes uns com os outros, com aqueles enfermos, aqueles que ainda não têm um discernimento total da lei, Fala da alimentação, porque ele está falando para uma comunidade judaica, messiânica, que tem suas limitações alimentares por causa da lei. Muitos são vegetarianos, comem a comida, kosher, a comida, não pela lei, mas por opção. De qualquer forma, a carne, eles só comem se forem abatidas num shochete, abatedouro ritual. Então, assim, o judeu, ele tem todo o cuidado, não é qualquer coisa que comem, a carne tem que ser preparada de uma forma especial, eles se abstêm da carne de porco, enfim. Hoje está mudado em algumas coisas, mas o judeu ortodoxo, até hoje, ele respeita 100% essa lei. E os gentios, eles comiam de tudo. Lembrando que os gentios, eles vinham de um mundo pagão, onde tudo era permitido. Então, com certeza, tinha essa dissensão, Paulo fala, no livro, acho que de Atos 15, se eu não me engano, Paulo, a igreja fala, da única coisa que os gentios tinham que se abster, deveriam se abster, era da carne sufocada, morta por sufocamento, e do sangue, porque os judeus se abstiam disso, e os gentios comiam tudo isso, E aí lá em Atos 15 fala exatamente disso, porque eles foram liberados da circuncisão, e no tocante às carnes, o que ficou proibido foi isso, não comer carne sufocada e nem sangue, o frango, como se diz, e agora fugiu o nome, mas o frango feito com sangue, morcela e por aí vai, segundo o que está em Atos, não é para a gente comer, Eu pessoalmente parei de comer, mas esse é de cada um, Então, assim, o que Paulo está querendo dizer é para que haja comunhão, para cada um ceder um pouco, E o que ele está explicando para os gentios e judeus, que não é o fato dos judeus ter uma alimentação diferente, se abster de carne de porco, celebrar a Páscoa, que eram as leis eternas, as festas eternas, e o Yom Kippur, que é a festa do Dia do Perdão, que é comemorada até os dias de hoje, que os faz fracos, e os gentios que tudo comem serem fortes. O Paulo está dizendo que Jesus está além disso, gente, muito além disso. A grande questão era como chegar a um denominador comum para que os judeus e gentios se assentassem à mesma mesa. Porque o judeu via o gentio que comia isso tudo e fazia isso tudo, eles os viam como impuros. Os gentios olhavam para os judeus e olhavam como, se acham, E estão fora, porque Jesus já libertou isso tudo. Jesus veio para cumprir a lei. Mas, assim, o que Paulo está querendo dizer,
cada um no seu quadrado, né, nessas questões, mas eles queriam que chegasse a um denominador comum para que eles se assentassem à mesa como irmãos. Paulo declara que todos são iguais diante de Deus, quer como de tudo ou não. Ele está literalmente falando de comida, né, da alimentação. A distinção de dias que Paulo fala se refere aos dias especiais para os judeus, tipo o Shabat, que o sábado Shabat significa descanso, mas é comemorado nos dias de sábado, dá início na sexta-feira com o pôr do sol e termina no sábado com o pôr do sol. Então, durante esse dia todo, até os dias de hoje, eles comemoram, eles respeitam o Shabat, né? Eles não trabalham, eles não fazem absolutamente nada. E ficam esperando o pôr do sol do dia seguinte, né? E assim, em Jerusalém, a cidade fica totalmente vazia, as coisas não abrem, fica tudo fechado, porque o dia de Shabat eles não tocam nem no botão do elevador. O elevador ele para em todos os andares descendo e para em todos os andares subindo, para que eles não tenham esse movimento de apertar o botão. Imagine você. O café nos hotéis, ele é preparado, o café da manhã de sábado, ele é preparado sexta-feira, antes do pôr do sol. Então você já vai tomar um café morninho, bem ruinzinho, aqueles pães que foram postos à mesa antes do pôr do sol de sexta-feira, e você vai ter aquele café da manhã. É isso que tem. E pronto. Restaurantes, só os palestinos que abrem, enfim, é totalmente diferente, mas até hoje lá é assim, tá? Então, nessa época de Paulo, o que Paulo está querendo dizer é que os judeus tinham esses dias, tinham outras coisas, mas os gentios também tinham. Porque como o gentio vinha do mundo pagão, eles traziam toda a sua cultura. Então eles também tinham dias especiais aos deuses pagãos, eles também tinham as festas pagãs que eles respeitavam. Então, para romper com tudo isso, tinha que ser uma força sobrenatural. E Paulo queria o quê? Que eles tivessem o discernimento através de Jesus, para que aos poucos eles fossem conquistando as coisas e abandonando aquilo que não agradava ao Senhor, não é? E ele diz que devemos fazer tudo para o Senhor Jesus. No versículo 10, Paulo fala que não devemos desprezar ou julgar nosso irmão, porque todos vamos comparecer ao tribunal de Cristo. E é lá que nós vamos saber das coisas, lá que nós vamos saber se aquilo que fizemos aqui nos aprovou ou não. Então, assim, a gente tem que perseverar. Declara que está escrito, pela minha vida, Jesus, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Olha que coisa maravilhosa. É promessa, é todo. Nos dias de hoje seriam todo. O ateu vai ter que se dobrar diante de Jesus. Todas as religiões não cristãs vão ter que se dobrar diante de Jesus. Todos. Independente se aqui nós optamos em seguir Jesus ou não. A palavra diz que todo joelho se dobrará. Porque nós vamos ter que reconhecer o Jesus como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. E isso não somos nós que estamos falando, isso está na Bíblia, né? E aqui Paulo ele só está reproduzindo o que Jesus já tinha falado, né? E a responsabilidade que cada um vai dar conta de si mesmo. Aqui não adianta alguém interceder por você, não adianta a gente querer apresentar os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, ou alguém interceder por nós. Ela fez tanta coisa boa, ela fez assim, fez assado. Querer te justificar, porque só quem vai nos justificar é o Senhor Jesus. E isso, meu querido, é uma coisa séria, é uma coisa para a gente observar, é uma coisa para a gente temer, porque os dias estão aí, a palavra tem sido proclamada, e a gente tem acesso a coisas boas e as coisas ruins. E cabe a nós escolher o caminho que nós vamos seguir. E lembrar que todo joelho se dobrará. E nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Então, queremos ser aprovados. Nós não queremos deixar ninguém para trás. Nós queremos que no grande dia, quando a gente chegar lá na glória, a gente encontre com os nossos queridos. A gente não quer deixar ninguém para trás. E queremos estar lá, né? Por isso, a gente tem que perseverar e vigiar. Então não devemos criar tribunais aqui na terra para julgar as pessoas. O tribunal pertence a Cristo.
porque só a Deus pertence o tribunal. Aí Paulo fala da liberdade e da caridade. Paulo declara que em Jesus nada é imundo, para que as diferenças em relação à crença das comidas puras e impuras não separem os judeus dos gentios. Declara que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E é para viver em cima dos pilares do reino, servindo a Cristo, desenvolver a justiça, viver em paz e alegria com os irmãos, porque isso agrada a Deus. Nós devemos fazer isso. No final do capítulo, Paulo instrui para a vigilância, que não venhamos tropeçar naquilo e nos condenar. Então, assim, que a gente tenha vigilância com a nossa própria vida também. Não adianta querer julgar as pessoas se nós não vigiarmos a nossa vida. Nós devemos ter uma vida reta, devemos ter uma vida de santidade, buscando a Jesus. É fácil? Não, com certeza não é fácil. Mas a gente tem que ter essa consciência que a gente precisa crescer, que a gente precisa avançar, que a gente precisa ser firmado na presença do Senhor. E para isso, o Espírito Santo ele está pronto a nos ajudar, a nos firmar. Que a gente aproveite, né, aquilo que a gente tem aprendido, que a gente coloque em prática, para que a gente cresça cada dia mais na presença do Senhor. Amém? Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.